Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo à live sobre networking. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do networking tanto na faculdade quanto no mercado de trabalho. Fica aqui para aprender comigo e para entender como tu pode fazer networking mesmo com atividades remotas, mesmo que tu esteja fazendo home office, como tu pode se desenvolver e profissionalmente através do networking, certo? Às vezes a gente fica, sejam bem-vindos, às vezes a gente fica assim pensando, mas isso aí é só politicagem, mas só tem indicação quem tem parente influente e tudo mais. Mas se tu construir o teu networking, tu também vai ter todos os benefícios e até mais, certo? Então, fica aqui, pode mandar tua pergunta, convida os amigos, clica no aviãozinho aqui para todo mundo participar, todo mundo aprender. Eu vou deixar salvo e vou mandar o PDF no grupo do Telegram, tá? No final da live eu vou falar a senha do PDF, mas fica aqui para tu mandar tua pergunta e tirar tua dúvida ao vivo, certo? Bom, não sei se alguém que tá aqui não sabe o que é networking, mas nada mais é do que uma rede de contatos profissional, tá? E às vezes a gente se coloca muito na posição, eu sou estudante e tal, e não enxerga o mercado de trabalho como profissional. E o que eu quero que vocês façam para se desenvolver profissionalmente, não ficar desesperado quando tiver que procurar estágio, procurar emprego, é fazer networking desde cedo, tá? E às vezes a gente não entende muito bem, assim, mas será que eu vou lá naquela palestra de uma área que eu nem conheço e tal? Às vezes a palestra pode ser de um assunto que tu começa a se interessar muito e às vezes a palestra realmente não era lá essas coisas. Mas aí tu vai conhecer pessoas nesse lugar que têm interesses parecidos com os teus. Então aproveita todas as oportunidades profissionais que tu tem no teu dia a dia, seja na faculdade, seja no trabalho. Que eu já vi muito estudante de engenharia que, quando conhece uma pessoa nova, assim, pergunta, o que tu faz? Aí a pessoa diz, eu trabalho, sei lá, durante o dia eu sou motoboy, e aí de noite eu faço faculdade. Aí assim a pessoa não explica nem do que é a faculdade que faz, sabe? Se coloca muito numa posição, assim, escondida, né? E não, gente, você tem que ter essa audácia de se apresentar e falar, olha, eu faço faculdade de engenharia, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, eu tenho vontade de trabalhar nessa área. Então, já começa a falar de profissão, mesmo que tu não esteja fazendo estágio, mesmo que tu não esteja trabalhando na área, certo? Bom, como que tu pode fazer networking na faculdade? Às vezes a gente acha assim, mas na faculdade só tem outros estudantes que sabem menos do que eu. Ou então, assim, os professores lá são muito acadêmicos, eles nem entendem nada no mercado de trabalho. Mas, às vezes a gente tem que abrir um pouco os olhos, né? E, talvez o teu colega ali que senta do teu lado realmente não vai poder te ajudar muito. Mas tu tem colegas mais avançados no curso, que já estão fazendo estágio. Talvez tu tenha um professor que antes de virar professor, ele trabalhou no mercado de trabalho. Tem mestrandos, tem doutorandos, tem o pessoal das outras engenharias e por que não dos outros cursos. Porque às vezes a gente pode trabalhar junto com alguém da administração, da ciência da computação, da economia, da arquitetura. Tem várias oportunidades de trabalho com outros profissionais também. Então não fica limitado só à tua engenharia e muito menos, né, outros cursos da faculdade. Então tenha contato com todo mundo que vocês puderem dentro da faculdade. Vocês podem se conhecer e talvez surgir uma oportunidade de negócio, uma parceria, uma indicação para o estágio e tudo mais. Só que não é instantâneo, tá? Às vezes as pessoas acham que daqui um ano eu vou começar a procurar estágio, então eu vou começar a fazer networking. Não, tu já tá atrasado, já tinha que ter começado a fazer networking, tá? Porque a maioria dos networkings demora anos para dar resultados, certo? Bom dia. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes tem networking assim que é de 10 anos, sabe? Mas que dá resultado. Então vocês têm que
começar o quanto antes a fazer networking, tá? Vocês podem fazer networking, por exemplo, em ambientes universitários em geral, tipo restaurante universitário, a lanchonete, o bar, a própria biblioteca, né? Eu sei que a gente não deve ir na biblioteca ficar conversando, mas às vezes ali, né? Tem alguém da mesa do lado, ou tem alguém que tá ali colocando o material no armário e tal, tu pode conversar um pouquinho ali, e aí de repente já surge algum interesse comum. E na faculdade muitas vezes a gente usa aquelas camisetas ou moletom, né, com o nome do curso, então tu já chega e puxa o assunto ali, tu faz engenharia química, que legal, eu faço engenharia mecânica, e já puxa o assunto ali, né. Então isso é bem interessante também, fazer esse networking dentro da própria universidade. Mas uma coisa que aproxima mais as pessoas e facilita também são as atividades extracurriculares. Quem não viu a live da semana passada, dá uma conferida na gravação, que vale muito a pena. Falei de cada tipo de atividade extracurricular. E aí, dentro das atividades extracurriculares, vai ter gente de vários semestres ali. E algumas atividades tem gente de várias engenharias. Por exemplo, empresa júnior. Às vezes eles fazem empresa júnior que junta 2 ou 3 engenharias, ou que aceita o pessoal de outras engenharias. Então é interessante tu participar de atividades extracurriculares para fazer networking, porque tu vai trabalhar junto com aquelas pessoas, as pessoas vão conhecer o teu trabalho, vão saber como tu se comporta numa reunião, numa apresentação, trabalho em equipe, vão saber se tu é responsável com os prazos. E aí tu pode estar no segundo semestre, mas tem gente que está no nono e que está lá fazendo atividade extracurricular contigo, está lá na iniciação científica, está lá na Fórmula SAI junto contigo. E aí, o cara está se formando, abriu a vaga de estágio lá, quem que eu vou indicar? O cara que eu conhecia, que está lá no terceiro semestre, né? Mas eu sei que ele trabalha bem. Então, por isso que vocês têm que estar abertos a toda a oportunidade possível de networking, tá? E assim, trabalho voluntário também, né? Tipo Engenheiros Sem Fronteiras, coisas assim que pode ser fora da universidade também, tá? O importante é vocês pensarem assim, eu vou mostrar um bom trabalho, vou conversar, vou mostrar que eu tô interessado e vou mostrar que eu sou interessante também, né? Porque se tu for assim uma mosca morta, ninguém vai querer lembrar de ti, né? Tu tem que ser uma pessoa que apresenta resultados, mesmo nessas empresas júnior ou iniciação científica, PET, coisas assim. Porque aí no futuro, quando alguém tiver uma oportunidade de te indicar para um estágio, um emprego, essa pessoa vai lembrar de ti, porque tu trabalhava bem, sabe? E às vezes tem gente que tá lá e não fede nem cheira, né? Então não seja essa pessoa, sabe? Seja lembrado mesmo daqui a alguns anos pelos teus colegas, pelos teus professores mais velhos, certo? Bom, questão de estágio também é muito interessante fazer networking no estágio. E assim, quando a gente tá lá no estágio, tem possibilidade de fazer o estágio não remunerado, né? E aí muita gente, não, se não pagar R$2.000 eu não vou, sabe? E aí, assim, às vezes não vale a pena mesmo, sabe? Dependendo do tipo de serviço, enfim. Mas às vezes é uma oportunidade interessante numa área que tu gosta, não tem problema fazer estágio não remunerado, porque tu pode conhecer muitas pessoas, além de aprender muito com aquilo, né? E então, assim, pensa assim, às vezes a empresa é pequena e tal, mas tem muitas outras pessoas lá que já são mais experientes, podem te ajudar, sabe? Então pensa em fazer estágio, mesmo que seja não remunerado. Claro que às vezes é cilada, tá? Tipo, eu tô ciente disso. Às vezes ela tá querendo explorar a mão de obra, tá? Mas se tu vê que a empresa é séria, honesta, e tu vai realmente aprender e vai realmente ter contato com profissionais mais experientes e que pode te ajudar na tua carreira, vale a pena fazer estágio não remunerado, tá? Outra coisa, mesmo quando é remunerado, né? Não fica ali assim, vou sentar na minha mesa, vou fazer minhas tarefas e vou embora. Não, conversa com as pessoas. Tipo, tem o cafezinho lá, sabe? Vai lá, conversa na hora do almoço. Não precisa sentar sempre com as mesmas pessoas. Quem sabe tu vai lá e senta no almoço junto com alguém do outro setor. E aí pergunta como é que é o trabalho dessa pessoa nesse setor. Coisas assim. Tipo, não fica ali só fechado no teu trabalho, sabe?
Porque é muito difícil, até falei ontem de noite nos stories, tu tá numa empresa, assim, tu é engenheiro eletricista, mas aí tem engenheiro mecânico, tem engenheiro civil, tem arquiteto, tem não sei o que, sabe? E aí, assim, tu tem que conhecer essas outras pessoas, porque talvez eles estão com uma dificuldade lá no outro setor que tu pode ajudar, que tu pode contribuir. E aí eles vão lembrar de ti, eles vão pensar assim, nossa, que legal, o cara lá do outro setor nos ajudou. E então lembrem dessas pessoas, sabe? E tem o setor de vendas, tem o setor de compras, tem o setor de manutenção, tem vários setores que talvez tu nem sabe direito como é que funciona. E aí vai lá e pergunta, sabe? Mostrando interesse, mostrando que tu quer aprender. Não precisa assim, tipo, já ser a pessoa metida e tal. Não, mas só pergunta, sabe? Porque até pra entender como que o teu trabalho impacta no trabalho daquelas pessoas e vice-versa, né? Então, não fica só assim, eu vou chegar na minha mesa, vou ficar aqui, quando der meu horário eu vou embora, sabe? Não, gente, conversa com as pessoas tanto do teu setor quanto das pessoas do outro setor. Porque, de repente, não tem uma vaga para ser efetivado no teu setor, mas tem uma vaga para ser efetivado no outro setor. E aí, se tu não conversar com essas pessoas, tu não vai ficar sabendo dessa vaga. E se tu não conversar com as pessoas não vão te recomendar para essa vaga, tá? E acontece muito em empresa grande, às vezes tem lá um estagiário que está fazendo um bom trabalho e aí não tem vaga naquele setor para ser efetivado, mas tem vaga lá no outro setor. E como que tu fica sabendo dessas vagas? Com networking interno, ali dentro mesmo, né? E aí, às vezes uma vaga de promoção, alguma coisa assim, mesmo para quem já é empregado, né? Quem já foi efetivado. Às vezes surge uma vaga no outro setor, sabe? E aí tu, tá bom, eu só chego ali no meu horário, não incomodo ninguém, fico ali fazendo o meu trabalho. Quando der o meu horário, eu vou embora. Não, gente, vocês têm que interagir com as pessoas. E às vezes sobra 5 minutos ali, mas não fica matando tempo, tá? Tipo, vai lá ver se tu pode colaborar com o trabalho de outra pessoa, sabe? Às vezes só mostra que tu tá interessado, pergunta como que a pessoa faz o trabalho dela. Uma coisa assim que eu falo, assim, tipo, que eu fiz um estágio, né? E eu recomendo que as pessoas façam mais de um estágio para poder ter experiências diferentes, mas eu pelo menos aproveitei muito o meu estágio, sabe? Então, na teoria, meu estágio era ficar no escritório. Mas eu ia pro laboratório, eu ia pra fábrica, eu conversava até com o pessoal de coisas que não tinha nada a ver com o meu trabalho, e eu perguntava pros técnicos, pros operadores, tirava dúvidas com eles, e isso era muito importante pra mim, assim, pro meu crescimento profissional mesmo, não só como networking, né? Então tudo isso é importante, sabe? Se envolver em tudo que acontece na empresa. Porque, não, eu faço muito bem o meu trabalho, entrego tudo no prazo. Tá, isso é ótimo, tá? Mas tu tá sendo pago pra isso, sabe? Então, o que vai te diferenciar é que tu mostra que tu tem interesse no todo, né? Entender todo o negócio da empresa, entender como as áreas se relacionam e tá disposto a ajudar os teus colegas e ajudar as pessoas do outro setor, sabe? Às vezes tem alguém de outro setor que tá com uma dúvida que tu pode resolver. E aí, se tu resolver, eles vão te adorar, eles vão lembrar de ti sempre, sabe? Então, aproveita o estágio, enfim, primeiro emprego, trainee, pra fazer networking também, tá? Mesmo que tu ache que, eu não sou ninguém, não sei o quê. Sim, mas então tu não é ninguém, mas então se torne alguém, para as pessoas lembrarem de ti, para as pessoas saberem que tu é interessante também, tá? Bom, mas, eu faço home office, minhas aulas estão online. O que eu faço? Vocês podem usar a internet para fazer networking, tá? Ontem eu até tava pensando, eu fiz um post sobre networking. Vocês poderiam estar comentando a rodo no post sobre networking para fazer networking com pessoas, com engenheiros, com estudantes da tua cidade ou de outra cidade, enfim, alguém que trabalha na área que vocês trabalham, sabe? E aí eu fico assim, tá bom, né? Tipo, vão lá comentar, sabe? Ver se vocês conhecem outras pessoas pra fazer parceria, pra conhecer outras áreas, sabe? E, tá, eu tenho vergonha no Instagram. Gente, a LinkedIn, sabe? Pra quem tá procurando estágio, LinkedIn é muito útil. Já fiz live também de LinkedIn, tá? E assim, até eu tava lembrando uma história minha, assim, né? Eu tava aqui pensando na live.
teve uma época que eu tava interessada na área de segurança do trabalho, tá? E hoje em dia eu não tenho mais, assim, esse interesse e tal, enfim, já passou. Mas eu tinha uma época que eu pensei, eu acho que eu vou fazer pós em segurança do trabalho, vou trabalhar nessa área e tal. E eu não conhecia muitas pessoas pessoalmente que trabalhavam nisso. O que eu fiz? Eu comecei a procurar no LinkedIn engenheiro de segurança do trabalho. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas. Claro, teve algumas que não me responderam, algumas que não deram muita atenção, mas a maioria me deu muita atenção e me falou, a pós é assim, o trabalho é assim, como é que eu trabalho assim, blá blá blá, minhas atividades são assado, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. As pessoas me esclareceram as dúvidas e me ajudou inclusive para entender que eu não queria fazer aquela pós. Mas aí eu conversei com pessoas que já tinham feito aquela pós e aí eu pensei, tá, tipo, isso é que eu tô precisando ouvir, sabe? Porque às vezes a gente fica muito, é porque a faculdade tá aqui fazendo propaganda e não sei o que, sim, porque quer aluno, né? Só que aí eu fui lá e conversei com pessoas que trabalhavam naquela área e poderiam me dar uma visão muito melhor do que eu procurar no Google o que era aquela área, sabe? E isso vocês podem fazer com qualquer coisa. Eu tô interessado em energia eólica. Em vez de ficar vendo videozinho no YouTube sobre energia eólica, procura no LinkedIn quem que trabalha com energia eólica e vai lá e pergunta para essas pessoas como que é o trabalho, como que são as suas atividades, não sei o que curso tu teve que fazer para chegar onde é que tu tá, quais habilidades tu teve que desenvolver. Faz esse tipo de pergunta no LinkedIn, tá? E procura as pessoas. É claro que às vezes, assim, tem gente que não vai te responder ou vai te responder meio grosso, mas de verdade, confia em mim, a maioria das vezes as pessoas vão responder com muita simpatia e querendo te ajudar, sabe? Uma estratégia muito boa é assim, eu tô com vergonha, então assim, procura as pessoas que de repente estudaram no mesmo lugar que tu ou que moram na mesma cidade que tu, porque aí já quebra o gelo e fala assim, fulano, eu te adicionei porque eu vi que tu também fez faculdade na mesma universidade que eu, tô fazendo aqui e tal, eu fico bem feliz de ver engenheiros formados no mesmo lugar que eu, que estão no mercado, sabe? E aí já quebrou o gelo, aí a pessoa já fica assim, super feliz, assim, às vezes tem gente que estuda na UFSM, que eu fiz a graduação, e me adiciona no LinkedIn, e aí a pessoa às vezes vem até com vergonha, eu não sei se tu ia me aceitar, não sei o que, mas eu vi que tu se formou na UFSM, eu te adicionei, eu fico super feliz de ver que tem gente mais nova estudando no mesmo lugar que eu estudei, sabe? Então isso é uma boa estratégia. Tu não quer pegar uma pessoa totalmente desconhecida, então pega e fala com alguém que estuda no mesmo lugar que tu ou que mora na mesma cidade que tu, sabe? Aí já tem um assunto em comum pra não ficar aquela conversa, oi, tudo bem? Porque eu vou ser sincera, tem gente que me manda oi no LinkedIn e eu não respondo, porque tipo, eu não sei o que a pessoa quer, sabe? Se a pessoa vem e fala assim, eu tenho interesse no assunto X, que eu vi que tu já trabalhou com isso, aí eu vou responder. Mas assim, se a pessoa só manda um oi, eu não vou responder, né? Tipo, porque eu não sei o que a pessoa quer, tá? Aqui o Daniel perguntou como perder o medo de conversar com as pessoas. Assim, gente, eu sei que é difícil, tá? E eu entendo, porque a maioria das pessoas que fazem engenharia são tímidas. E vocês podem até não acreditar, assim, mas eu também sou tímida, tá? Enfim, eu sou bem tímida, tá? Então, assim, eu não sou aquela pessoa super popular que chega nos lugares e já chega causando, já chega chamando atenção e tudo mais. Não, sabe? Muitas vezes eu fico muito na minha, eu fico assim, não quero ninguém vir falar comigo. Não, tô aqui no meu canto, não quero que ninguém olhe pra mim, sabe? Aí se a pessoa começa a olhar pra mim, eu já começo a ficar desconfiada. Só que às vezes a gente tem que simplesmente, tipo, fingir que não tá acontecendo nada e dar cara a tapa, sabe? Às vezes, assim, tu tem um amigo que é um pouco mais extrovertido, então faz o seguinte, fala pra ele, olha, eu tô com vergonha, mas tem um evento, uma feira que vai ter aqui na minha cidade, vamos lá junto comigo. Aí, de repente, esse teu amigo puxa a frente e aí tu engata junto com ele, né? Mas, assim, não tem, sabe? Tipo, eu entendo, tá? Quando vocês falam que tem vergonha, porque eu sou tímida também, tá? Mas às vezes a gente tem que esquecer a timidez, tem que esquecer a vergonha e falar assim, pronto, tipo, vou falar com essa pessoa, porque eu preciso falar com essa pessoa, sabe? E, tipo, tá lá numa palestra, espera terminar a palestra, fala com
fala com o palestrante, fala com a pessoa que tá do teu lado, sabe? Tipo, eu já fui em várias palestras e eu falava com as pessoas que sentavam do meu lado. Tipo, porque assim, às vezes não dá em nada, entendeu? Mas é a vida. Tipo, é a vida, tá? E às vezes tu pode conhecer alguém incrível que vai te ajudar muito na tua carreira e que vai ser um impulsionador. Olha só, o Rafael é um cara que de vez em quando faz stories aqui também. Então, tudo é uma maneira assim de perder vergonha. Não sei se você sabe, mas tem uma maneira de fazer live que ninguém assiste. É só pra tu fazer e tu treinar. Então, vocês podem abrir uma live secreta e aí depois vocês assistem a gravação e pensam, eu tipo, vou ver aqui como que eu posso falar melhor e tal. Mas vou ser sincera com vocês, tá? Tipo, pra mim, assim, como eu sei que não tá sendo exposto pra todo mundo, não funciona muito, tá? Tipo, e se alguém aqui me segue mais do início, você sabe que eu era bem envergonhada pra fazer stories, pra fazer live e tudo mais. Agora eu tô melhor. Então, assim, a prática vai, entendeu? Vai. Por isso que quanto antes a gente começar, melhor. Não importa se é na internet, se é no offline. E assim, na internet também, não sei se vocês já viram, tem muito grupo de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, tem grupo no Discord, que aí as pessoas põem assim, estudantes de engenharia elétrica. Aí tu entra lá no grupo, entendeu? Ou às vezes assim, engenheiros mecânicos de Curitiba. Daí tu entra lá, sabe? E tipo, tem vários grupos assim que tu começa a entrar. Às vezes eles compartilham vaga, às vezes compartilham curso e tal. Mas aí tu pode conhecer as pessoas, conversar e falar assim, tô precisando de alguém pra fazer o projeto tal. Aí a pessoa se manifesta. E aí o outro dia alguém precisa de algum serviço que tu sabe fazer, aí tu se manifesta, sabe? Esse tipo de grupo funciona muito, sabe? Claro, tem uns que são sempre parados, porque as pessoas da engenharia são envergonhadas, mas entrem nesses grupos, sabe? Tipo, quando vê, às vezes eu faço assim, tipo, entro em grupo de fotovoltaica, de eólica e não sei o que. Aí de uma hora eu fico de saco cheio, pensar, nem tô trabalhando com isso mais, vou sair do grupo, entendeu? Mas assim, se vocês estão numa fase que não sabem muito bem em que área vocês querem trabalhar, talvez vocês ainda estão se descobrindo na engenharia, entra em tudo que é grupo. Entra em tudo que é grupo, não gostei desse, depois sai. Mas entra pra ver se vocês conhecem pessoas diferentes, sabe? Interage com as pessoas. E assim, atividade extracurricular também é importante para fazer networking, porque, por exemplo, empresa júnior, aí tem o evento nacional de empresa júnior. CREA Júnior, tem eventos nacionais de CREA Júnior, e aí tu vai conhecer pessoas dos outros estados que já trabalharam no mesmo lugar que tu, sabe? Aí tem, tipo assim, um grupo lá dos ex-membros da Fórmula Sider, tu vai conhecer essa galera, sabe? Então, networking dá pra fazer assim muito, tanto no offline quanto no online. E aí até eu falei um dia nos stories, eu não vou chegar lá, eu vou adicionar sei lá, o Mark Zuckerberg no LinkedIn e tal, e querer conversar com ele, sabe? A gente não faz esse tipo de coisa. Tem que adicionar pessoas próximas do que a gente está buscando no momento. Eu quero fazer estágio na empresa X. Vai lá no LinkedIn, vê quem que faz estágio na empresa X. E aí fala assim, olha, eu me inscrevi no processo seletivo dessa empresa, eu vi que tu faz estágio ali, me conta como que é essa empresa, se tu gosta da empresa, se a empresa é legal, se tu gosta do serviço, como são as tuas atividades. E aí, sim, tipo, claro que tem gente que é sem noção, que não vai nem te responder, como eu falei, mas a maioria das pessoas vai falar assim, olha, não vem aqui que essa empresa aqui é cilada, tô contando o dia pra sair. Ou o outro vai falar, nossa, é muito legal, eu adoro o serviço, vou super te apoio pra ir bem no processo seletivo. Então faz isso, sabe, gente? Entra em contato com pessoas próximas do quem a gente tá, sabe? Eu até contei a história agora nos stories do Steve Jobs, que era colega de escola, né, de um cara que conhecia o Wozniak, que acabou virando sócio do Jobs. E aí, o que eu tava pensando assim, por que o Steve Jobs não foi lá, sei lá, conhecer o presidente da IBM, o presidente da HP, enfim, da Xerox, que eram as empresas grandes da época? Não, ele não foi lá procurar essas pessoas, sabe? Ele conheceu pessoas próximas da realidade dele. O Wozniak era alguns anos mais velho e estava na faculdade, e o Jobs era no ensino médio, né?
Então, assim, tem que conhecer pessoas próximas da nossa realidade. Não, tipo assim, ai, mas eu tenho que conhecer lá o diretor, não sei o que, da multinacional. Gente, quando vocês, sabe, tiverem numa posição, assim, de chefia, daí vocês vão fazer networking com quem tá ali nesse mundo. Mas agora, façam networking com gente que tá fazendo estágio ou com engenheiros recém-formados, sabe? E aí fala assim, olha, o cara viu que o cara tá trabalhando numa área que tu tem interesse e fala assim, nossa, eu acho bem legal, vou perguntar pra ele como é que ele fez pra conseguir um emprego nessa área, sabe? É isso que vocês têm que fazer. Às vezes a gente acha que networking é ter contato com alguém super influente, não sei o que, alguém que tá, tipo, muito acima, assim, de nós, sabe? Não, gente, networking é conhecer pessoas que estão ou igual da gente ou um pouquinho acima, tá? Um pouquinho acima, assim. E inclui também conhecer pessoas que estão um pouquinho abaixo. Porque se tu quer ser ajudado, já falei isso várias vezes, tu tem que ajudar outras pessoas. Então conversem com pessoas que estão um pouco abaixo de você. Se vocês conseguiram um estágio, fala com quem ainda não conseguiu estágio e fala, olha, eu fui por esse caminho, eu consegui estágio porque eu fiz assim, assim, assado. Vou te ajudar também a conseguir teu estágio, sabe? Porque assim, tu não sabe o dia de amanhã. Quem sabe amanhã essa pessoa que estava um pouquinho abaixo de ti vai te indicar para uma outra oportunidade, sabe? Porque isso que eu falei, as pessoas tipo conhecem alguém hoje, ai, porque não sei o que, eu adicionei fulano lá no LinkedIn, trabalha na empresa que eu quero trabalhar, mas ele não me deu bola. Quem sabe daqui uns 2 anos ele vai te dar bola, entendeu? Então tem que insistir bastante no networking, tá? Não é um negócio assim instantâneo, porque as pessoas lembram, tá? Lembro tanto de quem faz um bom trabalho quanto quem não faz um bom trabalho. Então, talvez hoje não tem nada a ver conversar e manter contato com alguém e tal. Mas aí daqui 5 anos tu pode ter mudado de área, essa pessoa pode ter mudado de área, e aí vocês podem se ajudar. Isso é bem interessante, tá? Outra coisa também, tá? Para quem participa de eventos presenciais, hoje em dia não existe mais esse negócio de cartão de visita, né? Quase ninguém mais usa. Mas vocês já devem ter visto que tem o tal do cartão de visitas que é com QR Code. E aí a pessoa só escaneia com o celular e já salva na agenda dela todos os teus contatos. E aí isso é bem útil vocês terem, porque é uma mão de obra ficar digitando o número do celular da pessoa. Às vezes tu digita um número errado e aí tu nunca mais conseguiu falar com a pessoa, né? Então usa esse cartão de visitas com QR Code e aí tu escaneia da outra pessoa, a pessoa escaneia o teu e aí tu consegue ter o contato com a pessoa, tá? Online, outra coisa que ajuda bastante também é participar de cursos. Às vezes assim, ai, mas eu nem vou ter tempo de assistir as aulas e tal. Eu já vi muita gente que compra curso só porque sabe que no curso tem um grupo do Telegram, um grupo do WhatsApp com outros profissionais da mesma área. Boa tarde. Então, o que vocês têm que fazer? Ver o que tá faltando, assim, eu não conheço ninguém nessa área e eu quero muito trabalhar nessa área. Compra o curso. Tipo, e aí eu assisti meia dúzia de aula, não assisti o resto. Mas talvez a pessoa que estava ali no grupo te dê uma oportunidade, te dê um insight que vai te ajudar muito a conseguir um estágio, a conseguir um emprego nessa área, sabe? E aí, assim, é bem interessante isso, sabe? Às vezes no network não é nem com o professor, que às vezes, tem um professor super famoso lá que tá vendendo um curso e tal. E às vezes o network não é nem com ele, é com os outros alunos, que alguém lá da tua cidade que tu nem conhecia, trabalha nessa área e fala assim, não, vem aqui, vamos fazer uma parceria, vamos conseguir uns clientes junto e tudo mais, tá? Então tudo é oportunidade de networking e às vezes a gente não enxerga porque quer tudo instantâneo, mas as respostas vêm, tá? Às vezes demora meses, às vezes demora anos, mas vocês conseguem ter ótimos resultados com o networking, certo? Alguém tem mais alguma pergunta? O que vocês querem saber sobre networking? Outra coisa, live. Vocês poderiam estar aqui na live falando sobre a área que vocês trabalham, a cidade que vocês moram. E aí fazer networking, quem sabe tem alguém aí da tua cidade. Por que tu não faz networking, né? Aqui no chat da live, né? E todas as lives que vocês assistem,
vocês podem fazer networking com as outras pessoas que estão assistindo na live, sabe? Porque são pessoas que estão interessadas no mesmo assunto que vocês. Então, assim, já, tipo assim, quebrou o gelo. Vocês poderiam estar aqui nos comentários falando, eu moro em tal cidade, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, pra vocês se conhecerem entre vocês. E aí, quem sabe, tipo assim, era exatamente o que tu tava precisando, sabe? E assim, quem trabalha de maneira autônoma e tal, às vezes, eu faço projeto de tal coisa, né? E aí tem outra pessoa lá que faz um projeto que é complementar ao meu. E aí o que eu posso fazer? Tipo, conhecer alguém dessa área pra fazer parceria comigo e tudo mais, tá? Então, network ajuda pra todo mundo, sabe? Eu já vi gente, inclusive, na área acadêmica, dizendo assim, network não, pra mim não precisa, sabe? Porque, eu só tenho que ser o melhor pesquisador e não sei o que e tudo mais, eu tenho que fazer um monte de artigo. Gente, quem faz mestrado e doutorado sabe que tem muito networking, seja de carta de recomendação, seja para avisar como que funciona o processo seletivo, para avisar quando tá aberta uma vaga, porque essas coisas no meio acadêmico não são muito divulgadas. Às vezes tem um congresso lá que tá aberto as inscrições para mandar artigo, não é tão divulgado assim, aí tu precisa de alguém para te ajudar, sabe? Carta de recomendação, tem programas de pós-graduação que não aceita gente que não tenha algum contato ali naquela universidade, porque pensa, eu não conheço a pessoa, não sei como é que ela é. Então, network funciona para todas as áreas. Concurso público, sabe? Conversa com a pessoa lá, tipo, como que é estudar para prova, como que é a adaptação na empresa, mesmo que seja concurso público, sabe? E é melhor tu já conhecer como que é aquele serviço antes de entrar do que depois, de repente, se decepcionar. Então, o networking é bom para todo mundo. Tu quer morar fora do país? Procura no LinkedIn, procura no Facebook outros engenheiros que moram fora e pergunta como que tu conseguiu esse emprego lá, como que tu conseguiu ir pra lá, tipo, visto, toda a questão de documentação, conversa com isso. Olha só, gostei de vocês fazendo networking nos comentários aqui da live, tá? Olha, pelo visto o Rafael já conhece alguém, né? Eu não sei o que é JS Instalação, eu não sei qual que é o teu nome, mas tudo bem, tá? E assim, eu não sei como é que é a questão de família de vocês e tudo mais, ou os colegas de escola, como que vocês têm esse contato ou não, mas falem pra todo mundo, eu faço engenharia, eu faço técnico, eu tô procurando estágio em tal área. Porque às vezes tem gente que tem uma família bem grande, nem conversa com todos os primos, mas fala pra todo mundo, eu tô trabalhando nessa área, tô procurando um estágio nessa área, porque vai que a pessoa tem alguém lá que pode te ajudar, sabe? Então não fique com vergonha, eu não vou falar pra minha família que eu tô desempregado, sabe? Não, vai lá e fala, perde a vergonha e fala que tu tá desempregado, que tá procurando emprego em tal área. Quando vê, tem alguém que te ajuda, que tem um outro conhecido lá, tem um vizinho que é engenheiro, pode te ajudar, sabe? Então não tem essa de ter vergonha de avisar as pessoas que tu tá procurando emprego, ou que tu tá querendo mudar de área, que tu tá procurando estágio. Olha só, já tem 2 pessoas aqui que trabalham com energia solar, né? Então tá valendo, né? Certo? Então, assim, se vocês não começaram a fazer networking ainda, tá? Comecem a pensar nos engenheiros que vocês conhecem. E é importante também pessoas da faculdade, né? Como eu falei, talvez alguém já tá um pouco mais avançado que vocês no curso, já tem mais experiência, já fez estágio. Converse com essas pessoas, mas conversem também assim com profissionais, com engenheiros. Isso é muito importante, seja online ou seja offline. Converse com engenheiros, porque às vezes a gente fica assim, como é o mercado de 5G no Brasil? Daí tu joga no Google, aí sai um monte de coisa que às vezes, sabe, é de pessoas que nem estão trabalhando na área que fizeram a reportagem, sabe? Então, eu quero trabalhar com 5G, procura no LinkedIn engenheiros que trabalham com 5G, procura no Instagram engenheiros que trabalham com 5G e pergunta como que é essa área, que curso que eu tenho que fazer, ou o que eu tenho que fazer para trabalhar nessa área também, sabe? Isso é muito importante, tá? Então, se vocês não conhecem engenheiros, que eu sei que é bem comum ter estudante de engenharia que só fica no seu mundinho, não conhece engenheiros que trabalham no mercado, comecem isso. Comece pela internet, começa com curso, comecem em feira, em evento na cidade de vocês, que vocês vão conhecer muitos engenheiros
E isso vai ajudar muito vocês a se desenvolverem profissionalmente, certo? Vou colocar o PDF lá no grupo do Telegram. A senha é rede de contatos, tá? Eu pensei em colocar a senha contatinhos, mas aí vocês iam achar muito engraçado, né? Então é rede de contatos, tudo junto em maiúsculo, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido qual é a importância do networking. Se ficou alguma dúvida, depois manda nos comentários, manda no direct, tá? E quero ver todo mundo fazendo networking, certo? Manda coraçãozinho aqui pra gente encerrar. Se tu gostou da live, manda coraçãozinho aqui, porque eu tô com fome e vou almoçar. Valeu, gente. Boa tarde.